Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, pessoal! Estamos aqui com mais um Programa Up, o programa que vai revolucionar a sua vida. E hoje, um super bate-papo com ela. Oi, tudo bom com vocês? Eu me chamo Lícia Ingrid, eu sou fisioterapeuta, né? E hoje a gente vai ter um bate-papo, assim, legal, muito bom. E eu convido, assim, eu estou muito ansiosa, né? E convido você a continuar no programa e assistindo, que vai ser bastante interessante. É isso aí, continua até o final que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre essa profissão que é árdua e ao mesmo tempo maravilhosa. Então você vai tirar suas dúvidas sobre a fisioterapia. E Ingrid, antes de qualquer situação, antes de você chegar nessa profissão, como é que foi a tua história até pensar em fazer a fisioterapia em si? Assim, na verdade, eu não imaginava o que era a fisioterapia, né? O que era essa profissão. E na minha família não tinha ninguém, na época da minha infância, não tinha ninguém formada, né? Sempre quando meus avós, a minha mãe, quando via alguém formado, né? Achava aquilo ali muito lindo. A pessoa se formou em medicina, em advocacia, em enfermagem. E isso criou um sonho dentro de mim. Aí, assim, um dia eu quero me formar, mas aí, saber qual é a profissão, né? Que é a dúvida de muitos jovens, a dúvida de muitas crianças, né? A pessoa vai passando um processo, né, de crescimento e aí não sabe qual é a profissão que vai seguir no futuro, aí fica naquele impasse. Até porque, Ingrid, é uma decisão extremamente importante, extremamente né? importante, algo que vai definir o seu futuro, né? Os seus objetivos de vida, como vai ser a sua família, a sua postura como profissional. E aí, quando cheguei ao ensino médio, né, terminei o terceiro ano, eu fui influenciada por uma amiga. Ela é maravilhosa, né, essa amiga. E ela queria fazer enfermagem e ela me incentivou de uma maneira assim tão grande a fazer fisioterapia que eu fiz, por incentivo dela. Eu ia fazer uma área nada a ver, rede de computador. Já imagina só eu operando computador, nada... Nem tem comparação. Com certeza. Aí ela me incentivou de uma maneira, mas eu não te vejo tu... Ela falava assim, mas eu não te vejo tu fazendo rede de computadores. Eu te vejo tu fazendo fisioterapia. E ela falando, me incentivando tanto, que eu cheguei ao ponto, né? Eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui. Pode, fica à vontade. O nome dela é Janaína, né? Quero mandar até um beijo pra ela. Ela vai saber. Mas, enfim, ela me incentivou tanto que eu disse assim, vou fazer o curso de fisioterapia. Fiz, né, o vestibular e graças a Deus, assim, Deus foi tão bom comigo que não deixou eu passar em rede de computadores, né? Porque Deus tinha um projeto na minha vida pra tudo dá certo na área da fisioterapia. E aí foram 5 anos, né? Você aí que quer fazer, né, esse curso, é um curso muito bom, é um curso realmente que eu me identifiquei. E já adiantando, é um curso que você precisa ter muito amor. Porque, assim, cada história, né, você acaba se envolvendo, cada caso clínico, realmente uma abordagem diferente, porque quando você olha para um paciente, né, o Braulio, ele está aqui, ele sabe, cada pessoa é uma maneira única, né? Talvez uma pessoa chegue para ele, eu quero hipertrofia, mas aí ele tem que estudar por que aquela pessoa não está na hipertrofia, né? Não está ganhando massa muscular. Desse caso também a área da fisioterapia, você tem que, por que aquele paciente não está melhorando? Por que eu não estou atingindo os objetivos daquele paciente ou aquela dor não está assumindo? Você tem que olhar de uma forma que a gente fala, né, nós como da área da saúde, uma forma biopsicossocial, ou seja, uma forma que estuda, né,
o paciente ou o cliente, né, da forma geral, né, da forma emocional, que hoje também é um requisito, né, também muito importante, porque a sua psicologia, né, a sua área emocional, ela está diretamente interligada com o seu corpo. E também, né, a questão também espiritual, tudo isso ele vai definir se você vai adoecer, se você vai ter uma saúde, né, uma paz de espírito, uma harmonia, um equilíbrio ou não. Então, todas essas áreas da sua vida, né, a vida religiosa, eu não estou aqui definindo a religião, mas seja lá qual for a religião, você precisa acreditar em algo, né, você precisa ter fé em algo, independente da religião que você for seguir, isso é muito importante, porque é engraçado, a partir do momento que você acredita em algo, né, isso é comprovado cientificamente, né, a vibração, aquilo se concretiza, né, aquilo se realiza. Eu não sei se aconteceu com o Braulio, né, se é algo demais, né, que ele pensou e se realizou. Exatamente, né? É bacana quando você fala que a crença, né, você acreditar em algo de extrema importância para qualquer segmento, né, da sua vida. E para a área profissional, então, nós que somos da área da saúde, temos que realmente ver, né, o ser humano na sua totalidade. Né, na sua totalidade. Ingrid, e nesse decorrer desses 5 anos, bacana que você teve uma amiga também da saúde, mas não da fisioterapia, que ela que te levou, né, realmente a fazer a fisioterapia, né? Isso. E durante esses 5 anos, você pensou em desistir da graduação? Pensei, e não foi fácil, assim, eu tive, eu não nego minhas origens, né, minha vida não foi fácil, né, eu acredito que boa parte da vida de vocês, né, cada um, por mais que uma pessoa nasce em um berço, né, cheio de dinheiro, né, a gente pode dizer assim, né, um berço bom, mas, assim, a gente vê da população brasileira, né, que realmente a maioria das famílias, né, lutam, né, realmente batalha por aquilo que quer, e na minha família também não foi fácil, passei por muitas... do nosso país já, a cultura, né, passei por muitas dificuldades, e realmente, em relação financeira, eu só tinha, tu acredita, Braulio, que eu só tinha, muitas das vezes eu chegava de noite e eu só tinha um dia da passagem. Eu ia para a faculdade e voltava com fome, né, graças a Deus que em casa tinha comida. Mas, assim, para você ver que os 5 anos não foram fáceis, né? Tive que abdicar, né? Muitas das vezes, vamos ali, Ingrid, para uma festa, vamos para o aniversário, vamos para... São renúncias, né, Ingrid? São renúncias. Renúncias, talvez, né, hoje, né? Você está renunciando hoje, mas lá na frente, você vai agradecer a si próprio. É impressionante. Porque aquele esforço que você faz para você vai ser algo recompensado. Isso, né, o universo ele vai trazendo isso para você de forma natural. Então, se você quer ser um bom profissional, se você quer ser, independente da profissão que você escolha, né, ou seja, a área da saúde, a área da tecnologia, a área da comunicação, se capacite. Né, se capacite. E hoje, né, a capacitação, Braulio, ela não só apenas envolve a área técnica, né, a área propriamente dita. Hoje a gente está no mundo virtual que a pessoa não só apenas tem que ter aquela visão, né, ela tem que abranger as outras áreas. Dominar um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada. As redes sociais, ela tem que dominar tráfego pago, venda, né? Como uma pessoa se comporta, né? À frente do seu cliente, como é o fechamento da venda. E a área da fisioterapia, né? Muitas das vezes a gente só encontra o básico, né? Não sei, na minha graduação foi assim. Eu só encontrei o básico, né? Eu tive que aprender na marra depois, né? A questão do empreendedorismo. Porque, querendo ou não, principalmente as pessoas que trabalham de forma autônoma, eu digo que ela trabalha o dobro, né? Eu não sei se eu estou falando com um público também de empresários, e acredito, né? Também que empresários, empreendedores. E você sabe o que é na pele. Você é empreendedor, você trabalha o dobro, você tem que pensar nos mínimos detalhes. Você tem que pensar como vai ser o seu bom dia para o cliente, né, para o paciente, como a sua postura, as vestimentas, em tudo você tem que pensar.
Ingrid, e hoje, como tu vê o principal desafio que você teve, isso pós-graduação, isso já profissional, ou que você tem ainda hoje? Qual é o teu principal desafio referente à tua área, a fisioterapia mesmo? Hoje, o meu desafio é assim, eu não sei, eu tenho essa percepção. O tempo passa e eu tenho uma cobrança, nessa cobrança interna. Cada vez mais, né, se eu sei de algo, se eu estou preparada, por exemplo, na área da fisioterapia da gerontologia, né, que é uma área focada, já antecipando aqui um pouquinho para vocês, é uma área que estuda, né, da área da fisioterapia, que estuda ao cuidar de idosos, né, a parte com idoso. E assim, por mais que eu domine, né, a área da fisioterapia, mas eu sempre me cobro mais em estudar mais, porque o tempo passa e aí as pessoas, elas sempre querem mais de você, né? Se você sabe de algo, você tem que se aperfeiçoar ainda mais. E essa pergunta para mim é sempre tentar, né, tentar e realizar esse crescimento que eu vejo. Sempre buscar mais conhecimento, exatamente. Esse é o seu desafio. O desafio. Perfeito. Ingrid, hoje, qual a maior procura dos seus clientes, dos seus pacientes, podemos falar dessa forma? Hoje, né, eu trabalho a domicílio, né, com pacientes, tanto na fisioterapia da gerontologia, né, com idoso, e a parte da trauma-ortopedia, né, que é uma área que estuda, né, por exemplo, a pessoa sofre uma fratura do cotovelo, aí o fisioterapeuta, ele reabilita, né, ele faz uma avaliação antes, estuda aquele caso e define um protocolo personalizado, né? Nenhum paciente ele é tratado de forma igual. Por exemplo, o paciente não é como se fosse um bolo. Um bolo você tem um padrão, né, de qualidade a seguir, mas não, nós estamos trabalhando com vidas. Nós estamos trabalhando com histórias diferentes, pessoas com culturas diferentes, pessoas com QI diferentes. E cada pessoa é uma maneira diferente de elaborar um protocolo diferente, um tratamento diferente. A individualidade biológica a gente fala na educação física, né, Ingrid? Ingrid, algo te levou, né, você citou aí para nós aqui do programa UP, que hoje você está engajada no atendimento a domicílio. Sim. Teve algo que te despertou a atender a domicílio? Como é que tu definiria o que é atender a domicílio? O que é a fisioterapia a domicílio? O atender a domicílio, né, o famoso home care, ele faz com que a pessoa, né, por exemplo, eu tenho um consultório e eu levo esse consultório para a casa da pessoa, dou um conforto ao cliente, né, ou ao paciente, muitas das vezes se encontra debilitado. Muitas das vezes se encontra de uma forma... Se aquele paciente já está debilitado, né? Imagina o trânsito, como é que eu vou deslocar esse paciente? Perfeito. E aí, em relação a realmente a prevenção, né? Passar aquela responsabilidade para o profissional, né? Profissional, exatamente. Dar essa comodidade ao teu paciente. Legal, bacana. Pessoal, vocês ouviram aí? A Ingrid, ela atende a domicílio já, depois do intervalo. Mais programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. Tudo! A Ingrid vai falar sobre atendimento a domicílio. Não saia daí, já. Há 22 anos, a Fundação José Possidônio Peixoto oferece atividades gratuitas que contribuem no processo de envelhecimento saudável. Somos uma instituição sem fins lucrativos e, através do nosso trabalho, apoiamos a terceira idade oferecendo assistência em saúde, educação e serviços sociais. Nos ajude a cuidar de quem já fez tanto por nós. Fundação José Possidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Estamos de volta com o seu programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. Estamos hoje com um bate-papo super descontraído aqui com a Ingrid, que ela é fisioterapeuta. Ela conversou no primeiro bloco, falou muito da sua história e nós entramos na sua área específica, que é o atendimento a domicílio. Ingrid, quais tratamentos, quais terapias nós podemos realmente realizar a domicílio? Tem alguma
prioridade a se tratar dentro da casa do paciente? Tem alguma restrição dentro da fisioterapia? Algo que não pode se tratar a domicílio? Ou qualquer parte da fisioterapia pode se atender de forma a domicílio? Sim, a gente tem, né, não só a minha área, né, a parte da área com idoso, né, mas a parte também de UTI, né, a parte ambulatorial, hospitalar. Muitas das vezes aquele paciente se encontra, né, com uma obstrução ou precisa, né, ter uma expansão diminuída do pulmão. E realmente, né, tem muitos pacientes que levam até a UTI para dentro da casa da pessoa. Imagine, né, porque assim, o paciente, a gente classifica ele, né, tem várias escalas, né, através da avaliação. A gente classifica ele através do nível de incapacidade dele, entendeu? Aí, dependendo do nível de incapacidade dele, que a gente vai traçar como vai ser esse tratamento. Os recursos que a gente pode utilizar, a eletrotermofototerapia, que são equipamentos, correntes, né, que ajudam tanto a amenizar a dor, anti-inflamatórios, como também fortalece a musculatura, a cinesioterapia, que é uma área fantástica, né, que é uma área do movimento, né, que realmente fortalece, faz com que aquele paciente que antes estava acamado, faz com que aquele paciente volte às suas atividades, né, normais, a realmente ter uma vida como antes. Antes ele estava ali restrito ao leito, né, que a gente usa esse termo. Aí depois, quando ele passa a evoluir, ele volta a ter a sua atividade normal, a sua atividade que antes ele poderia ir numa padaria. Agora, né, depois da fisioterapia, ele pode ir com fisioterapia. A fisioterapia, ela promove muito isso, né, a qualidade de vida, né, o voltar a viver, né, o voltar a ter aquelas atividades antes que fazia só por conta de uma doença, né, ou por um período, realmente, né, que ele precisou passar. A fisioterapia dá aquele empurrão para que a pessoa volte a ter esse equilíbrio, né? Ingrid, deve ter vários fatores, já que você é da área, né? Você é da área específica do atendimento a domicílio, mas pontuando uma das principais importâncias do atendimento a domicílio para a fisioterapia hoje. O atendimento é maravilhoso, assim, porque é uma área muito boa. Uma área, realmente, né, você que é fisioterapeuta, né, eu acredito que essa gravação, né, vai atingir muitas pessoas. Você que é fisioterapeuta, né, e não sei qual é a sua área, mas é uma área muito boa, porque é uma área onde você consegue fazer a sua agenda. Por exemplo, o paciente, eu aqui sou de Calcaia, mas aí eu tenho um paciente lá em Fortaleza, no centro de Fortaleza. Aí eu consigo administrar esse tempo, esse trânsito, como vai ser o atendimento. E isso dá uma liberdade, né, financeira pro profissional, né? Isso tanto de uma forma seja benéfica tanto para o profissional como para aquela família, né, que tem aquele paciente debilitado ou com uma disfunção. Bacana. Ingrid, e a questão do transporte, né, do material que o profissional utiliza nesses atendimentos a domicílio. É fácil essa locomoção, como eu fiz na pergunta anterior. Realmente qualquer tratamento é possível em casa, para deixar bem claro para o público, porque é algo que eu vejo para o público, para quem está precisando desse profissional fisioterapeuta, muito bacana. Você ser atendido hoje em casa, você tem essa comodidade de estar tratando, né, a sua patologia, o seu diagnóstico dentro de casa. Então, fala para o público, todo o material é possível ser levado, você orienta o tratamento quando realmente não dá mais para ser em casa. Como é que funciona tudo isso, Ingrid? Sim, na maioria das vezes sim, a gente consegue, né? Eu não sei, puxando aqui um pouquinho pro Braulio, né? Eu acredito que durante a pandemia, na pandemia as academias foram fechadas. E aí todos os profissionais, né, da área da educação física teve que se reinventar. E aí quando você chega na casa de um cliente ou de um paciente, você tem que fazer a sua criatividade. Muitas das vezes, por exemplo, eu levo a maca, eu levo um aparelho, por exemplo, um aparelho de eletroestimulação para aquele paciente, né?
Mas eu vejo que o paciente precisa fazer um movimento de flexão de ombro, mas eu vejo que eu preciso colocar um peso ali. Aí o que eu faço? Você tem um cabo de vassoura? Você tem um pezinho? É a criatividade, entendeu? Muitas das vezes, por mais que você tenha muitos aparelhos, por mais que você leve sua maca e faça realmente, né? Vai ter uma hora que você tem que colocar a criatividade na improvisar, cabeça. Né? Improvisar. Claro. E assim, é muito interessante, né? Porque e os pacientes gostam disso, né? Que já estão dentro de casa. E quando você faz essa brincadeira, né? Que a gente fala, uma brincadeira legal, uma brincadeira para a melhoria dele, eles se empolgam muito. É muito interessante isso. Com certeza. Muito bacana. A pandemia fez todos nós profissionais se reinventarem, né? Nós realmente passamos um grande desafio, né, com ela. Ingrid, e existe um público específico, né? Acredito que durante a nossa entrevista você já deixou claro que a fisioterapia a domicílio é abrangente, mas assim, quando eu falo de público específico, alguém, né, alguma faixa etária que procura mais esse atendimento, você falou também em perguntas anteriores que tem uma faixa etária que você busca mais conhecimento, que você se especializa mais ainda, né? Que é a terceira idade, né? A melhor idade, né? Nós falamos dessa forma. E aí, para o atendimento a domicílio, cria-se um público específico ou não tem um público específico? Qual a maior procura, já não utilizando tanto essa palavra público específico, então a maior procura? No meu caso, assim, eu estou falando por mim. No meu caso, a maioria das pessoas, né, por exemplo, assim, no início não foi fácil, né, eu acabei de me formar, eu não fui contratada por nenhuma empresa, né, realmente busquei essa fonte, né, de trabalhar de home care, porque eu vejo que você consegue administrar o seu tempo, né, da agenda e tudo. Não tive nenhum problema em relação a isso. Só que o meu público assim, não tem uma faixa etária. Por exemplo, o idoso, por exemplo, eu faço uma reabilitação de um idoso, aí ele gosta tanto, aí ele faz o quê? O poder da indicação, né? Por mais que você trabalhe essa questão de redes sociais, Instagram, mas o poder da indicação é algo impressionante. Perfeito. E aí o paciente, eu termino com o paciente, aí ele indica para o vizinho, indica para um familiar dele. E assim, é o seu melhor cartão, né? Hoje. Sua rede, né? A sua cartela de clientes, né? Ou possíveis clientes, elas vão aumentando ao longo do tempo. E Ingrid, sobre serviços que complemente esse atendimento a domicílio, a gente costuma dizer, né, que nós falamos no primeiro bloco, no ser humano na sua totalidade. Os serviços principais que complemente realmente o atendimento a domicílio da fisioterapia, você indica ou depende muito da patologia, do diagnóstico, não sei como é que a fisioterapia fala nessa nomenclatura. A fisioterapia, ela depende, a gente fala muito da equipe multidisciplinar, a importância, né? Esse paciente, por exemplo, um exemplo, né, que eu estou citando aqui para vocês, um idoso, ele teve uma fratura no quadril, né? Mas antes dele passar para mim, ele teve que passar, o quê? O médico, o enfermeiro, ele teve que passar pelo serviço social. Aí o médico fez o quê? Ele fez a cirurgia, deu a alta a ele, e aí ele fez, né, a solicitação, mas deixando claro, né, que a fisioterapia ela também não só depende da solicitação do médico, né, também é importante, mas não só depende dele. Qualquer pessoa que eu estou percebendo que o meu corpo não está legal, eu estou com uma dor na coluna, eu posso fazer fisioterapia? Pode e deve, né, esse conhecimento é para poucas pessoas sabem disso. Mas assim, é aberto, você pode sim procurar um fisioterapeuta, né? E realmente, olha, doutora, eu estou sentindo uma dor na minha coluna, eu estou realizando esse movimento aqui, movimento no meu braço, não tá legal, você poderia fazer uma avaliação? E aquele fisioterapeuta, ele pode sim te tratar sem antes passar pelo médico, entendeu? Isso é um critério nosso. Mas a avaliação, a gente vai fazendo a avaliação e o tratamento. Isso é bem interessante. Para aí entender os complementos. Exatamente, entender os complementos. E lembrando, né, que também eu sempre passo
Depois da fisioterapia, é muito interessante isso, acabei de lembrar. Eu sempre passo, assim, orientação. A gente fala da atenção primária, secundária e terciária. Eu falo, quando termina a fisioterapia, todos os meus pacientes, o que eu oriento? Você precisa procurar um nutricionista se você quer ter uma qualidade de vida. E você precisa procurar um profissional da educação física, né? Realmente a gente quer prolongar essa qualidade de vida, né? Quer dar mais liberdade para essa pessoa. E essa transição, né, é muito importante, né? Todo profissional tem que dar essa orientação, né? Passou pelas fases, passou a fase da fisioterapia. Agora, o meu dever é o quê? Procurar um educador físico, um nutricionista. São junções de profissões, né? Essa equipe multidisciplinar que não pode realmente faltar na vida das pessoas. Escutem aí, Programa Up. Ingrid, e como você vê a tua profissão, né, um futuro breve, como você vê como você deseja que ela esteja e aconselha as pessoas que querem ingressar, né, nessa graduação, nessa profissão maravilhosa. Fale um pouquinho aí, por favor. Primeiramente, responder a primeira pergunta, né, como é que eu me vejo aqui há 2 anos? Eu me vejo ainda mais capacitada, né, se eu sou capacitada, quero buscar ainda mais capacitação, quero buscar mais aperfeiçoamento, né? E ser mais, realmente ter essa cartela de cliente ainda maior, né? Maior, uma questão mesmo de crescer, né? Legal. E um conselho que tu dá aí para quem quer ingressar na fisioterapia? Um conselho, não é fácil, não vai ser fácil. Mas assim, primeiramente, eu já falei que vocês primeiro precisam ter amor. Não assim, porque ela é fisioterapeuta, eu vou seguir a área, não. Você precisa sim identificar com a profissão. Porque eu digo que é qualquer profissão, né? Você imagina só, você vai passar a sua vida toda trabalhando em um trabalho que você não gosta. Olha o desgaste, né? Sim. A decepção. Então, muitas das vezes o que acontece? As pessoas trabalham com o motivo do dinheiro, não trabalham porque amam. E quando você procura algo que você ama, aquela profissão, o tempo, ele passa bem rapidinho. E aí você se envolve tanto com aquele trabalho, é algo prazeroso, é algo que te traz paz. Não é algo que é um fardo, né? É algo realmente que o tempo passa e você vê frutos do seu trabalho. Então, primeiramente, amor, né? Por qualquer profissão, né? Amor é engraçado. Todo profissional que eu trago aqui, eu percebo o amor que tem naquilo que faz. Ingrid, deixa as tuas redes sociais, o teu contato para o nosso público assim, aí do Up. Os meus agradecimentos. Seus né? agradecimentos, O meu por agradecimento favor. ao meu esposo, né? Robério, que ele tem me ajudado muito. A minha mãe, aos meus irmãos, a todos os meus familiares, a minha madrinha. E claro, né, vocês que são meus clientes, que sempre do início, por mais que passei por tantas dificuldades, né, tem me ajudado muito e tem acreditado até hoje em mim. Muito obrigado, viu? E o meu Instagram é @ingridfísio com H. Acredito que vai ficar escrito, né? Vai ficar escrito e eu vou também deixar o meu WhatsApp, tá certo? Para vocês quiserem marcar uma avaliação ou qualquer dúvida, eu estou aqui disposta para ajudar cada um de vocês. É isso aí, Programa Up, o programa que vai revolucionar a sua vida. Queria agradecer a Ingrid. Eu que Foi agradeço. Perfeito. Queria trazer a Ingrid pro Up, né? Assim que virou o ano, já tentando aí trazer a Ingrid. Procurem uma grande profissional, tem amor no que faz. E é isso aí, mais um Programa Up para vocês. Até próximo domingo. Tchau, tchau. Tchau.